paz do Senhor, querido. Antes de assistir o vídeo, eu gostaria que você fizesse algo muito importante. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Hoje eu tenho uma palavra muito importante ao teu coração. Falar sobre maturidade espiritual. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem uma idade avançada, mas tem atitudes infantis. Você pode conhecer alguém também muito nova, mas que tenha atitudes maduras, que, exalta e enaltece o caráter dessa pessoa. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então a primeira coisa é que todo cristão, depois que nasce de novo, esse cristão que se converteu, que entregou sua vida para Jesus, é natural que o próximo passo seja o crescimento ou amadurecimento espiritual. Mas eu acredito que isso só irá acontecer se esse crente desejar esse crescimento espiritual, que é importantíssimo. Então eu coloquei aqui algumas características de um crente maduro, de um crente que está crescendo espiritualmente. Uma delas é o crente maduro, ou crente que está crescendo, deixando a infantilidade de lado. Esse será um crente que vai conhecer com profundidade todo lugar antes de mergulhar de cabeça. Isso é uma característica do crente maduro. É aprender com os próprios erros. Isso também é uma característica. Uma pessoa madura, ela aprende com próprios erros, mas ela também aprende com os erros alheios. Ou seja, essa pessoa ela não é obrigada a errar para aprender. Não, ela também pode aprender com os erros dos outros. Existe uma outra característica também. Esse crente que ele é maduro, ele tem mente preparada, um coração mole e também tem pele dura. Tem uma outra característica, mente preparada é uma mente evoluída, coração mole é uma pessoa sensível, pele dura é uma pessoa que está disposta a sofrer por sua causa. Isso é uma característica de alguém maduro espiritualmente. Também tem olhar com menos ilusões e fazer uma boa leitura de tudo. Tem crente que ele vive uma infantilidade espiritual, ele tem ilusões, tem focos errados e objetivos errados. Nós precisamos fazer uma boa leitura, mas também não podemos ser contagiados com ilusões espirituais. Deus, ele é um Deus coerente, amém? Existe uma outra característica, que é aceitar sem sofrimento as provas. Ou seja, entender que as provas, elas também são didáticas. Irmãos, existem coisas que nós iremos passar na nossa vida espiritual, irão nos trazer sofrimento, mas viver enclausurado nisso é uma questão de escolha. Eu tenho ensinado, aliás, preciso fazer aí um estudo e colocar aqui nas redes sociais, que a felicidade ela é uma questão de escolha. Você escolhe ser feliz ou você escolhe entrar numa caverna e viver nela pelo resto da sua vida. Escolha a felicidade. Você pode ter motivos hoje para estar triste, mas você terá sempre motivos e motivos e motivos para ser feliz. Uma outra característica é entender com tranquilidade. Nem tudo nós iremos mudar. Vai ter situações que você vai passar que, embora você dispense todo o seu esforço, você não vai conseguir mudar, você não vai poder mudar essa situação. Então nós temos que entender que tem coisas na nossa vida que a gente não vai ter o poder de mudar. Entrega na mão do Senhor e permita que Ele faça isso por você. Uma outra característica de um crente maduro espiritualmente é querer com doçura. Ele não impõe, ele não exige, ele simplesmente conquista. Essa é uma característica também de um crente maduro. A outra característica é ser pequeno e se sentir grande. Uma pessoa que é madura, ele sabe para onde está indo, ele sabe o que ele quer. Então ele pode ser alguém de pouca influência, mas se ele tiver vocação, tiver propósito, ele vai pensar como se já estivesse lá ou como se já tivesse em mão aquilo que o seu coração também deseja. Um crente maduro, ele vai querer sempre um alimento mais sólido. Crente maduro não vai ficar estagnado. Ele conhece e reconhece a necessidade de crescimento. Então ele vai buscar esse conhecimento, vai buscar crescer. Eu tenho certeza de que Deus irá proporcionar todo o caminho, Deus irá proporcionar oportunidades para te levar
ao crescimento. Existe uma outra característica: não permitir que as ofensas e ingratidões penetrem a sua alma. Um crente maduro, ele vai sofrer ofensas, ele vai sofrer agressões, mas permitir que isso entre no meu coração, na minha mente, isso é uma questão de escolha. Então blinde o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus e não permite que frustrações, que dores, que sentimentos se alojem no seu coração e na sua mente e isso possa te dominar por muito tempo. Tá bom? Isso é maturidade. É forjar a sua mente com a palavra de Deus. Um crente que ele é maduro espiritualmente, ele vai blindar a sua mente com a palavra de Deus. Capacete espiritual, que vai blindar a sua mente. Ele vai ter respostas bíblicas para situações da vida. Isso é blindar, irmãos, tá? Então, creia na palavra de Deus, leia a palavra de Deus, foque na palavra de Deus. Eu tenho certeza que ele irá te abençoar poderosamente. Existe uma outra característica: ser grato e não murmurador. Existem sementes para tudo, existem passos para tudo. Irmãos, se você quer ser abençoado na área sentimental, quer receber amor das pessoas, plante boas palavras no coração das pessoas. Se você quer conquistar algo, você vai ter que guerrear. É uma semente. Guerrear é uma semente. E você vai conquistar espaço, você vai conquistar o que você quer. Mas se você quiser ter acesso, irmãos, aí é uma semente maravilhosa. E só sabe plantar essa semente quem é maduro espiritualmente, que é a gratidão. Amém? Então seja sempre grato, honre sempre quem está abaixo de você. Aliás, se você quer ser amado pelas pessoas, esteja sempre abaixo delas. Pessoas arrogantes serão sempre odiadas pelas pessoas, tá bom? Então seja sempre grato, esteja sempre abaixo, seja humilde. Aliás, a última lição que Jesus ensinou na terra foi a lição da humildade. Seja humilde sempre. Amém? Dê honra a quem é de direito. Pessoas imaturas, pessoas que não crescem, terão sempre dificuldades para honrar aqueles que estão em eminência. Um crente maduro, um homem maduro, ele não tem dificuldade para isso. Ele reconhece quem está acima, vai honrar, vai ser fiel. E isso não é só para cristão, não. Qualquer ser humano, ele tem que ser grato, tem que reconhecer quem está acima dele e respeitar quem está com autoridade. Uma outra característica é ter foco, objetivo, determinação. Começar e nunca terminar. Foi uma lição que Jesus também ensinou. Ele foi, irmãos, aceitou a morte de cruz, e a Bíblia diz que a sua palavra foi tetelestai, ou seja, está consumado. Ele terminou aquilo que ele foi enviado para fazer. Então não seja alguém que vai deixar a obra pela metade, não. Conclua tudo que o Senhor colocar nas suas mãos para você fazer. Faça sempre o melhor, eu tenho certeza de que Deus irá te honrar. Uma outra característica é julgar com justiça e equidade. Uma pessoa, um crente que cresceu, que ele é maduro espiritualmente, ele sempre vai saber julgar com equidade. Ele não vai ser injusto, ele vai ouvir ambas as partes, saber ponderar entre as duas e com certeza julgar com justiça. Tá bom? Deus abençoe. Existe uma outra característica: falar a verdade mesmo que isto lhe custe muito caro. Então falar a verdade é um princípio fundamental. Sempre fala a verdade, irmãos. Sempre seja alguém justo. Sempre viva acima da integridade. Eu tenho certeza que quando alguém falar mal de você, sairá por mentiroso, tá bom? Uma outra característica é perdoar e ser o primeiro a largar a pedra. Irmãos, uma característica de maturidade, a Bíblia diz que quando aqueles homens estavam julgando uma mulher que foi pega em adultério, Jesus indagou a eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Do mais velho até o mais novo foram largando as pedras. Ou seja, irmãos, o crente mais maduro, primeiro, ele não vai julgar, mas se julgar, ele vai ser o primeiro a largar a pedra, tá bom? Uma outra característica é ensinar com exemplo. As palavras podem convencer, mas diz um ditado: o exemplo, ele arrasta, amém? Então tenha poucas palavras e seja eloquente com as suas atitudes. Atitude, quando ela é eloquente, quando as nossas atitudes falam mais do que as palavras, com certeza quando você abrir a boca, as pessoas darão muito mais valor àquilo que você fala. Uma outra característica é perdoar. Nós já falamos perdoar, ser o primeiro a largar a pedra, ensinar com exemplo, maturidade, observar e absorver experiência até da dor.
Isso aqui é algo que nem todo mundo sabe fazer. Existem pessoas que na hora do sofrimento, elas se entregam, elas, sabe, se jogam, essas pessoas entregam os pontos, essas pessoas entram na caverna, não querem sair mais, entram num buraco, não querem sair mais, essas pessoas absorvem sentimentos negativos e vivem clausurados. Não, irmãos, olha, o crente que ele é maduro, ele absorve experiência até da dor. Não é sobre o quanto vivemos, mas o quanto aprendemos. Isso é maturidade. Não está alinhado a quem vive mais, é a quem absorve mais, é quem aprende mais. Então, a maturidade está ligado não é a quantidade que vivemos, mas o quanto nós aprendemos. A última lição sobre a maturidade não é o quanto fazer, mas sim o quanto nós somos. Maturidade não é fazer, é ser. Então seja, e eu tenho certeza de que Deus irá te abençoar. Tenha um dia maravilhoso, eu tenho certeza que esses conselhos serão bênção para a tua vida. Maturidade é tudo que nós precisamos. 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Cresça.